Então, nesta noite, vamos meditar também na palavra do Senhor. Amém? Há tempo no culto a Deus, há tempo para todas as coisas. Há tempos para louvarmos, para orarmos, para buscarmos e para também aprender mais da sua palavra. Amém? E tudo que nós vamos buscar é essa fonte maravilhosa que é a palavra do Senhor, é de enriquecimento para nós. É de enriquecimento para a nossa vida espiritual. Tanto para a nossa conduta aqui, para a nossa vivência em sociedade, entre irmãos, na igreja, no nosso trabalho, na nossa casa. Mas a palavra de Deus atinge todo esse hemisfério, todos esses lados. Amém? Ela serve para nos ajudar em todas essas situações. E eu queria meditar com os irmãos acerca do coração, um bocadinho, nesta noite. E queria que viesseis comigo num texto muito conhecido. Eu vou pedir para projetar, como é óbvio. Em Provérbios, no capítulo 23, o versículo 26. Provérbios 23, 26. Obrigado, irmão. E eu ia pedir que lêssemos todos juntos. Vamos ler? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ou, eu queria, na versão Ara, se calhar, que diz, observem os meus caminhos. Vamos repetir? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, só para não esquecermos, eu ia pedir que repetíssemos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Graças a Deus. Senhor, que a tua palavra possa falar ao nosso coração nesta tarde, nessa noite, e que seja o teu Espírito Santo a dirigi-la, Senhor, a começar por mim, e depois, Senhor, todos os nossos irmãos que aqui estão presentes e aqueles que também nos seus lares, neste momento, estão a ouvir a tua palavra, estão a cultuar ao Senhor. Vai ao encontro também, Senhor, que o teu Espírito Santo possa abençoar. Tu conheces as necessidades de cada um, Senhor, pelo que cada um está a passar neste momento, as necessidades que têm, tanto materiais como espirituais, que o Senhor possa suprir, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Portanto, dando seguimento, nesse capítulo 23 de Provérbios, é interessante olhar para ele, e eu vou salientar pelo menos mais 3 versículos desse capítulo, que nós temos, a certa altura, um conselho como de um pai para um filho. No versículo 12 do mesmo capítulo diz: submete o teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. Portanto, no versículo 15, nós temos: filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. E ainda temos mais uma referência ao coração que diz: jamais inveje os pecadores em teu coração. É muito melhor temer ao Senhor para sempre. Esse é o versículo 17. Portanto, se nós analisarmos o contexto, olhando um bocadinho para o contexto desse capítulo, temos aqui vários conselhos de um pai para um filho, naquilo que diz respeito ao que ele deve fazer, a forma como ele se deve portar perante pessoas importantes, a forma como comer, a forma, as diretrizes para se escolher uma mulher e vários outros. Mas eu queria salientar esses 3, que vai culminar depois no versículo 26, que é o que nós lemos: dá-me, filho meu, o teu coração,
e os teus olhos observem os meus caminhos. Por quê? A intenção do pai aqui, se repararem comigo, é que o filho dirija toda a sua atenção àquilo que ele está a ensinar. Porque é como se isso fosse a coisa mais importante que ele estivesse a receber na sua vida naquele momento. Dá-me o seu coração. Esse coração que diz aqui não é meramente esse coração de carne que nós temos. Como é óbvio, é o nosso âmago, é o nosso interior, é aquilo pelo qual nós nos movemos com as nossas vontades. Portanto, por que a palavra de Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração? Porque é aquilo que há de mais importante é que nós vamos dar atenção. Por isso o Pai pede aqui, dá-me o teu coração, dá-me a tua atenção, que o mais importante para ti seja os meus mandamentos, seja aquilo que eu estou a dizer, a falar. É muito importante aquilo que eu estou a transmitir. Portanto, é de extrema importância que tu coloques a tua atenção naquilo que eu estou a dizer. E isso, no sentido material, nós vemos claramente o que está aqui. No sentido espiritual, é a mesma coisa. Deus não está com isso dizendo que quer apenas o nosso coração. Ele quer-nos por completo. Por isso é que eu salientei. Submete o teu coração à disciplina e os teus ouvidos à palavra da sabedoria. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Jamais invejes. Portanto, há aqui coisas que nós devemos atentar para elas como se a nossa vida dependesse delas. É essa importância que o escritor está a dar. E é essa importância que Deus requer dos filhos, daqueles que o servem, daqueles cujo objetivo é colocar nele os seus corações. Amém? Portanto, há uma pergunta que se coloca. Se Deus está a pedir o coração, é porque Ele não o tem? É porque Ele não tem o nosso coração? Por quê? Não é? Há uma pergunta que se coloca. Por quê? Por que Deus pede o coração? Vamos lembrar aqui de uma história que se passou há muitos anos atrás, que trata da saída do povo do Egito, o povo de Israel. Deus chamou Moisés. Moisés, tu vais tirar o meu povo do Egito. Moisés obedeceu. Só que Deus, ao dar essa diretriz a Moisés e a explicar, ele foi ao fundo, a ponto de explicar completamente aquilo que se ia passar com Moisés, com o povo. Por quê? Ele foi a ponto de dizer, Moisés, tu vais, eu vou te dar graça para tu tirares o povo. Porém, o faraó não vai deixar sair o povo. Não vai deixar sair. A não ser que uma mão forte o obrigue. Por isso, eu endurecerei o coração de Faraó. O que nós vemos com isso? Faraó, isso não quer dizer que, quando Deus diz que ia endurecer o coração de Faraó, não quer dizer que o Faraó era um homem bonzinho, um rei muito bonzinho, né? Uma pessoa muito boa, que Deus ia pegar no coração dele e ia transformá-lo numa pessoa má para executar o seu juízo sobre o povo que estava a escravizar o povo de Deus. Não. Então era o quê? Faraó, ele tinha o coração inclinado para o mal. A inclinação do coração do faraó era para o mal. Portanto, Deus simplesmente ia executar o juízo em consonância com aquilo que estava-se a passar já no coração do faraó. Por quê? A justiça de Deus, ela existe, ela tem que existir, ela deve continuar e vai continuar. E ela vai ser feita. Se há necessidade da aplicação da justiça de Deus, nós temos muitos exemplos na palavra de Deus, inclusive Davi, quando pecou, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Saul errou,
lá na batalha perante o inimigo, os inimigos estavam todos reunidos. Saul ficou nervoso. Samuel tinha dito a Saul para aguardar para ele, até que ele chegasse, para sacrificar. Saul pegou e foi fazendo por quê? Porque via as coisas todas, a palavra do Senhor diz que o exército estava a se dispersar, e Saul não tinha a confiança dele em Deus, não tinha o coração dele em Deus. Samuel disse: se tu tivesses agido com sabedoria, tu foste insensato, se tu tivesses agido bem, neste momento o seu reino era firmado. Mas porque não agiste bem, foste insensato, a partir deste momento tu foste reprovado. E eu já escolhi um segundo o meu coração. Deus falando para Saul através de Samuel. E mesmo assim, Davi, que era o homem escolhido segundo o coração de Deus, ele caiu, ele pecou. Voltando à história de Faraó, a inclinação do coração, assim como Faraó, Saul teve a mesma inclinação. Ele passou pela mesma unção. O óleo para ungir os reis foi derramado sobre ele e ele foi dado. Mas também há aqui uma coisa interessante de se pensar. Saul foi ungido rei devido à obstinação, à dureza do coração do povo. Moisés, no final da sua vida, ele escreveu, e nós vemos em Deuteronômios, que Moisés, ele foi a ponto de profetizar: olha, vocês quando entrarem na terra prometida, e que se fartarem da boa vida, e disserem: olha, nós queremos um rei para nós, o rei deve ser assim, 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 e deu as diretrizes todas para o povo. Portanto, já estava predito. O povo chegou àquela altura, falou com Samuel: Samuel, nós queremos um rei, porque Samuel já estava velho, foi o último juiz, ele já tinha envelhecido, mas ainda estava em atividade. Porém, os filhos dele não agiam em conformidade como Samuel agiu. Samuel ficou muito chateado e foi perante Deus: Senhor, eles pedem um rei. Mas Deus disse: Samuel, calma, tem calma. Eles não te rejeitaram a ti, mas foi a mim que eles rejeitaram. Dá-lhes um rei. O processo foi esse. Samuel foi e ungiu a Saul. Saul foi reprovado porque inclinou o seu coração para o mal. Ele não seguiu a vontade de Deus. Ele começou a preocupar-se consigo próprio. Ele reinou durante muitos anos. Ele teve a oportunidade de fazer muitas coisas boas. Ganhar guerras, guerrear as guerras do Senhor. Mas houve uma altura que ele se desviou. Deixou que a inclinação do seu coração fosse para o sentido contrário. Portanto, isso dá-nos a entender o quê? Isso chama-nos a quê? A termos atenção aonde nós colocamos o nosso coração. Por isso o pai diz: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Se os olhos de Saul, ao invés de estarem a olhar para si próprios, estivessem a observar os caminhos, as diretrizes que Samuel tinha dado da parte de Deus, com certeza ele não teria sido reprovado. Seguindo, em Êxodo 14, 4, Deus disse assim: então ainda a explicar a Moisés, então endurecerei novamente o coração. Isso é, depois das pragas todas, depois de tudo que já tinha acontecido, o povo já tinha saído, já estava a caminhar para o mar, e Deus ainda precisava executar o seu juízo sobre o povo do Egito, sobre o faraó. E então ele declara a Moisés que endurecerei novamente o coração do faraó. E foi o que ele fez. Faraó saiu obstinado, porque foi incitado, mas aquilo estava nele. Aquele ímpeto, aquele coração enrijecido, endurecido, estava nele. Era próprio dele. E ele seguiu. Portanto,
endurecerei novamente o coração do faraó. Êxodo 14:4. Ele vos perseguirá. E Deus diz, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim o fizeram. Há um texto em Jeremias, muito conhecido, em Jeremias 17:9, que diz assim, 9:10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Estão a perceber o porquê do cuidado, da inclinação do coração? O cuidado com a observância dos caminhos, para saber que o coração está no sentido em que Deus pretende, para saber que o coração está direcionado para o caminho traçado. Por quê? Porque o coração é enganoso. Eu não vou confiar em mim, eu não posso confiar na minha vontade. Davi, na altura em que os reis saíam para a guerra, ele estava em casa, ele ficou no palácio, descansado, né? Estava no local errado, na hora errada. Mas por quê? Por uma escolha errada que ele fez. Enganoso é o coração. Isso fala para nós, para termos cuidado. Por isso é que nós temos, no versículo, em Provérbios 23:26, dá-me o teu coração, mas os teus olhos observem os meus caminhos. Observem os meus caminhos. Tudo aquilo que o Pai está a ensinar, tudo aquilo que Ele está a transmitir da sua vida, do seu conhecimento, é para ser observado. É para nós observarmos. Há um lugar, nestes ensinos, há um lugar para todos. Tanto para aqueles que não conhecem e que querem e que precisam colocar o seu coração em Deus, em algo que traga esperança, em algo que traga uma resposta. Hoje em dia nós corremos muito, o mundo corre atrás de respostas. As coisas estão cada vez mais rápidas, mais velozes a acontecer. E nós andamos sempre à procura de respostas, à procura de alguma coisa para preencher. O mundo é assim. E essa palavra também é para esses, que é: entrega o teu coração a Deus. Coloca o teu coração naquilo que a palavra de Deus está a transmitir. E tu vais ver que aquele vazio, aquele preenchimento que faz falta no seu coração, ele vai ser completo. Ele vai ser completo. A palavra de Deus, ela é eficaz nisso. Ela não falha. Porém, não fica por aí. Os olhos observam. Nós que já um dia entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos o nosso coração a Deus, precisamos o quê? Precisamos continuar com o final do versículo, colocar os olhos nos caminhos. Não tirar os olhos do caminho. A palavra de Deus para nós hoje é isso. Filho meu, entrega o teu coração e coloca os teus olhos no caminho. Observem. Aleluia. É importante nós pensarmos que não há uma parte que nós precisamos fazer. Não podemos ficar só à espera que aconteça. Não, já aconteceu, já está, eu já aceitei, o meu coração é do Senhor. Não, devemos observar. Amém? Seguindo, no Salmo 51:10, diz assim, o salmista escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E o versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. É maravilhoso nós olharmos para esse texto em Salmos, porque cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E sabemos que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Quando nós chegamos nós nos
predispomos a chegar à presença de Deus, a ir à sua presença, a nos apresentar a Ele com o coração quebrantado, independentemente de qualquer coisa que se tenha passado, Deus está de braços abertos. Amém? Creem nisso? É o que a palavra de Deus diz. Um coração quebrantado, um coração disponível, um coração quebrantado é um espírito, é uma pessoa que se apresenta completamente despida de si mesmo. Não há eu, não há a pessoa em si, apenas aquilo que ela quer entregar ao Senhor, para que Deus faça, para que o Pai faça nela a sua vontade. E seguir por esse caminho, e seguir por essa vontade. Um coração quebrantado é um coração que não impõe condições para aceitar. É um coração que não está a olhar para a dificuldade que pode se apresentar. Se é alguém que vai dar a vida ao Senhor, não está a olhar para aquilo que os outros vão ver, ou para aquilo que a família vai falar. Ou o cônjuge que quer aceitar a Jesus no seu coração, não vai estar a olhar circunstâncias. Não, ele apenas vai entregar o seu coração. Vai querer viver, vai dizer, olha, a partir deste momento, a minha vida é tua, eu já não vivo eu. Eu quero viver em observância daquilo que o Senhor colocou em mim. Por quê? Porque eu sei que o Senhor não rejeita o coração. E Deus, cada direcionamento que Davi pedia a Deus, Deus o dizia, Deus o direcionava. Davi perguntava, Senhor, atacamos? Sim, ataque. Senhor, atacamos? Não. Ele recuava. Ele só se deu mal quando não pediu direcionamento a Deus. Mas, hoje em dia, isso também é real. Nós devemos olhar para isso. Por isso, observem, os nossos olhos observem os caminhos. Devemos continuar em observância. Isso é uma palavra contínua. Isso é uma palavra que está sempre a ecoar, sempre a ecoar, sempre a ecoar. E dela, se não nos desviarmos dela, obviamente nós vamos obter o sucesso que Deus tem para nós. Amém? Damos graças ao Senhor porque a sua palavra ela é viva e ela aviva o nosso coração em cada momento. O salmista diz no Salmo 119, o verso 11, assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está aí uma boa receita, uma excelente receita para nós conseguirmos ter o nosso coração sempre, sempre no Senhor. Entregar-me realmente o nosso coração a Ele. Porque nós já ouvimos muito, nós ouvimos muito, enquanto crentes em Jesus, muitos louvores, muitos hinos que falam sobre a entrega. E nós às vezes até cantamos muito bonito a entrega. Mas a entrega mesmo, ela é seguida de observância. Ela é seguida de obediência. Ela é seguida de sofrimento algum. Quem não está disposto a sofrer o sofrer que eu digo aqui, não é penar nada, eu não tenho, não. As coisas vão ser difíceis, ou podem ser difíceis, mas eu vou manter o caminho. Eu vou continuar a observar. E esconder a palavra do Senhor no nosso coração é a chave para nós conseguirmos força, direcionamento para esse fim. Para termos o nosso coração colocado no Senhor. Amém? Maravilhosa palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Posto isso, eu ainda queria salientar, e eu já referi, mas queria salientar, o texto de Mateus 6,19, que diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E o 21, e aqui é que está, porque onde estiver o vosso tesouro,
ali estará o vosso coração. Isso diz-nos o quê? Se a palavra de Deus, se Deus não for o nosso tesouro, o nosso coração não vai estar lá. O nosso coração não vai estar lá. O nosso coração vai estar, a nossa vontade vai estar aonde está aquilo que nós damos mais importância. Por isso que essa maravilhosa palavra do Senhor nos instrui, nos explica, meu filho, ajunta tesouros aonde tu não vais perder a sua vida. Aquele tesouro eterno, investe na eternidade, não investe no material, na matéria, porque isso tudo vai ficar, o seu coração vai ficar aqui. Se o nosso coração estiver nas riquezas, estiver na não sei o quê, nas coisas, estão a perceber? E não estiver naquilo que é eterno, nós vamos nos perder nesse caminho. Nós não vamos conseguir alcançar a plenitude daquilo que Deus tem. A palavra de Deus, isso está aqui, porque é verdade. Não é uma invenção nossa. Quando pregamos, quando falamos a palavra de Deus, é dizer que nós temos que viver com a palavra de Deus no nosso coração. Não, o salmista disse, eu escondi para não pecar contra ti. E o pecado é uma das coisas que nos vai afastar de Deus, nos vai afastar da observância do caminho. Vai fazer com que o nosso coração não esteja entregue a Deus. E ainda mais um texto. Não se esqueça, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Por isso, se eu quero que o meu coração esteja no Pai, em Deus, eu devo ajuntar tesouros eternos, tesouros no céu. Que a palavra de Deus diz. Em Hebreus 3:8, diz, não endureçais, e queria pedir que projetasse, Hebreus 3:8. Não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Sabem o que aconteceu, não é? No dia da provocação no deserto. O povo obstinou-se, depois de ser guiado, dirigido, direcionado durante todo aquele tempo, durante todos aqueles anos em que Deus tirou-os com mão forte, como já vimos, desde o Egito, atravessou o Mar Vermelho e seguiu, coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia para os guiar, para os direcionar. Eram pessoas que deveriam ter os seus corações completamente colocados em Deus, completamente direcionados em Deus. Porque através de Moisés, Deus estava sempre a instruir, olhem para aquilo que Deus, cumpram aquilo que Deus está a mandar. Por quê? Porque Ele vai vos dar a plenitude, vai vos fazer entrar na terra prometida. Porém, não, obstinaram-se. E aqui o escritor aos Hebreus está a chamar a atenção, a fazer lembrar este texto. E era impossível nós falarmos acerca de colocarmos o nosso coração em Deus e não falarmos da obstinação do coração do povo. Por quê? Porque nós estamos a trilhar uma caminhada muito parecida, muito idêntica, em que nós precisamos a cada dia escolher, decidir, definir aonde nós queremos colocar o nosso coração. Essa vai ser a chave para nós sabermos o que vai nos acontecer lá à frente. Se o nosso coração estiver aqui, o fim é anunciado. Mas se o nosso coração estiver naquilo que é eterno, estiver em Deus, quer dizer que nós estamos a juntar tesouros lá no céu. Quer dizer que o nosso caminho é para lá. A nossa vida aqui é passageira. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós, a partir desse momento, começamos a viver a vida eterna. Não estamos à espera que Jesus regresse para que seja vivida a vida eterna. Não é a partir desse momento. Depende de mim e de cada um de nós que queremos viver essa vida eterna. Efetivamente. Essa vida eterna é vivida a partir do momento que nós aceitamos. Mas como é vivida? É quando colocamos o nosso coração no Senhor. Quando entregamos a Ele o nosso coração. Por quê? Tudo isso passa a ser vivido
em função do reino de Deus e não daquilo que é terreno. Nós estamos aqui na terra, nós temos que trabalhar, temos que plantar, temos que semear, temos que colher, temos que nos alimentar, só que o nosso espírito também tem que ser alimentado. E esse alimento vem da palavra de Deus, como já lemos. Escondi a tua palavra no meu coração. Por quê? Porque senão o nosso espírito, essa parte, o nosso âmago vai definhar. Vai ficar doente, vai adoecer. Em Hebreus 3:11, ele salienta ainda: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Ao endurecimento do coração do povo, fez com que eles obstinassem, seguissem caminhos completamente diferentes do que aquilo que Deus tinha traçado para eles e da promessa maravilhosa que tinha. E ele continua com uma promessa maravilhosa de salvação para cada um de nós. Cabe a nós colocarmos o nosso coração naquilo que é eterno, nele. Em Deuteronômio 6:5, para concluir, diz assim a palavra do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Essa foi a lei que foi transmitido, o mandamento que foi transmitido e que vem ao longo dos séculos, ao longo de todo o tempo até nós, e chegou até nós. E chegou até nós de que forma? Da mesma forma como foi proferida para aquela altura. Se não amarmos, se não estivermos com o nosso coração colocados em Deus, se não tivermos com a nossa vida direcionada para aquilo que é eterno, se não estivermos em observância dos mandamentos, dos caminhos, daquilo que Deus trilhou, daquilo que Deus deixou na sua palavra, o nosso amor por Ele não vai ser visto, não vai existir. Esse é o mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o nosso coração, todo o nosso ser deve estar nele. Deve estar nele. Todo o nosso ser deve estar nele. Eu pedia que colocássemos de pé. Vamos agradecer a Deus também por essa palavra. E que nós olhemos para isso em todos os dias da nossa vida. Que nós coloquemos a nossa atenção verdadeira nisso. Que o nosso coração deve estar nele. Que o nosso pensamento, que a nossa direção seja, que o nosso alvo seja sempre o reino de Deus. Amém? Que os nossos olhos estejam sempre em observância daquilo que a sua palavra diz para cada um de nós, para não errarmos o caminho. Que escondamos a palavra dele no nosso coração, que façamos dela o nosso pão diário também, assim como alimentamos o nosso corpo físico, que nós procuremos na palavra do Senhor o nosso alimento diário, para que o nosso coração tenha forças para estar no direcionamento que Deus tem. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra neste momento, Senhor. Deus, tudo aquilo que o Senhor tem falado, que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Senhor. Pai, a profundidade daquilo que o Senhor tem para entregar em cada dia, em cada momento que nós abrimos o nosso coração e nos disponibilizamos a ouvir. Senhor, que na verdade alguém que esteja nas suas casas também neste momento, que esteja a ouvir a tua palavra, Senhor, a ouvir o teu ensinamento, Senhor, que eles possam ser tocados, ó Deus, e naquilo que eles necessitem, Pai, da Tua ajuda, ó Pai, para se posicionarem diante do Senhor, Pai, para se colocarem na posição, Senhor, de ser usados por Ti, Senhor, de ser tocados por Ti, de ser transformados por Ti, Senhor, que eles possam abrir, ó Deus, e dar espaço, Senhor, neste momento, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, pela Tua graça, para que o Teu Espírito Santo possa se mover no nosso meio com liberdade, Senhor.
Pai, convencendo a cada um, Senhor, transformando os corações, Senhor, trazendo vida, trazendo graça, Senhor, trazendo tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada, Senhor. É o que nós te pedimos e colocamos no teu altar, Senhor, neste dia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.